Meus irmãos, eu desejo cumprimentar a todos com a paz do Senhor, amém? Amém. Quem está feliz com Jesus, diga glória a Deus. Amém, Jesus, que Deus em Cristo abençoe a sua vida, tá bom? Meus irmãos, você que trouxe a sua Bíblia, eu estava aqui preparado, eu vim preparado com uma mensagem no meu coração, eu tinha passado inclusive essa mensagem para o pessoal da mídia no decorrer da semana, mas eu estava aqui sentado, relutei um pouquinho para mudar de mensagem, tá bom? E eu quero abrir aqui no livro de Ezequiel, no seu capítulo de número 37, livro de Ezequiel. E o seu capítulo de número 37, amém? Quero aqui agradecer a Deus por essa honra, por essa oportunidade, agradecer pela vida do meu pastor Rony, que nos fez esse convite tão maravilhoso, tão honroso para mim. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês aqui mais uma vez, tá bom? Estou muito feliz, de verdade. Estou feliz pela presença da minha esposa, que está aqui também comigo. Feliz de tê-la me acompanhando, é a mulher da minha vida. Essa menina maravilhosa, linda. Agradeço pela vida dos meus amigos, do Mateus e da Thaísa. Thaísa foi quem arrumou meu sorriso, irmão. Pensa uma pessoa que não gostava da risada. Agora estou rindo até pro poste. Vai lá que tem um cupom de desconto lá, 10%, em nome de Jesus. Ah, se o pregador falou que tem desconto, corre lá e em nome de Deus abençoe vocês. E a Karina, que é a bênção que Deus colocou na nossa vida para nos ajudar a cuidar da Milena. Daqui a pouco ela vai estar aí gritando com todo mundo, pulando em nome de Jesus, dando glória a Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Pastor Vaguinho, que honra conhecê-lo, viu? Antes eu conhecia só de ouvir falar, mas agora te ver os meus olhos. Que alegria te ver, viu? Deus abençoe a todos os obreiros. Que festa linda, pastor Rony. Eu acho que faz tempo que eu não venho numa festa de aniversário de templo tão bonita quanto essa aqui, viu? Muito bonito, muito espiritual, com certeza. E Deus tem muito mais pra gente aqui nessa noite, amém? Eu sou arroz com feijão, irmão. Simples, rápido e... Tá bom? Simples, rápido. E aqui a gente vai oferecer aqui uma alimentação em nome de Jesus, amém? Pessoal da banda, vocês vão me ajudar, né? Em nome de Jesus, viu? Por favor, me faz, eu só sei pregar com fundo musical. Sem fundo musical eu sou ruim, tá bom? Amém? Quem encontrou o texto, diga eu. O texto diz assim: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair pelo Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passear em volta deles, e eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse ele: filho do homem, porventura poderão reviver esses ossos? E eu disse: ah, Senhor, tu o sabes. Então me disse ele: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porém nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, porém vós o meu Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um reboliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu. Amém. Por essa palavra você pode tomar o seu assento, glorificando ao nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Que presença maravilhosa. Como é bom poder, depois de um dia muito exaustivo, cansativo, talvez depois de um dia tão decepcionante, sabe? Tão doído, tão triste. Que alegria você poder chegar na casa de Deus e poder sentir o Senhor te abraçar diante de todas as circunstâncias adversas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa labuta, na nossa história tão frágil, tão debilitada da vida humana. Aqui no texto que a gente acabou de fazer uma leitura, é o texto que, de fato, a gente conhece ele
muito bem. É um texto, é uma história sobre a vida de um homem que vai passar por um vale de ossos sequíssimos. A situação aqui não é nada favorável ao que ele vê, não é nada favorável àquilo que ele enxerga. A situação do texto não vai trazer novidade de vida ao seu princípio, mas aquilo que ele vai ver é assustador demais. E quando a gente vai falar da história de Ezequiel, o seu capítulo de número 37, eu acredito para mim que é o texto que vai dar nome para esse rapaz, é o texto de Ezequiel, capítulo 37. Porque se você for falar para alguém assim, abre a Bíblia no livro de Ezequiel, a primeira coisa que a gente vai imaginar é aquele homem lá que enfrentou o vale de ossos sequíssimos. Aquilo que ele enfrentou é a característica que a gente vai dar ao profeta, e a Bíblia divide os profetas em duas classificações. A primeira classificação de profetas são chamados de profetas maiores, e entre os profetas maiores nós encontramos um número de 4 profetas. Entre eles estão Isaías, Jeremias, Daniel e o profeta Ezequiel. A segunda classificação é chamada de profeta menor, e entre os profetas menores nós encontramos um número de 12 profetas. Entre eles estão Amós, Obadias, Sofonias, Ageu, Abacuque, Miqueias, Naum, Jonas e tantos outros também que profetizaram a respeito do reino de Deus. Essa nomenclatura que se é classificada ou que se é dada aos profetas, por sua vez, não é devido à sua estatura física, ou porque alguém é mais alto que alguém, ou alguém é melhor do que alguém, ou alguém prega melhor do que alguém, nada disso. A nomenclatura que se divide essas duas classificações de profeta na Bíblia, nada mais é do que a organização de tempo com que cada um exerceu o seu ministério. Quando a gente vai ouvir os 12 profetas menores, nós vamos ver que o seu ciclo profético não é tão extenso quanto os 4 maiores profetas que profetizaram ali por dezenas de capítulos de história diante da presença de Deus. E quando a gente vai chegar a respeito desses 4 profetas, nós vamos ter características singulares, ou seja, característica que nenhum outro profeta tem. Então, a característica desses 4 profetas é aquilo que vai o diferenciar dos outros que também profetizam. Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente abre a Bíblia em Jeremias, é o profeta das lágrimas. Quando a gente abre em Daniel, é o profeta da escatologia. Quando a gente abre em Isaías, é o profeta messiânico, ou profeta que profetiza a respeito do Messias. E quando a gente abre em Ezequiel, é o profeta do vale de ossos sequíssimos. Observe a característica com que cada um deles se apresenta, e o ministério de fato é singular a cada um deles. E esses 4 profetas têm a sua característica naquilo que Deus determina a respeito da profecia que lhe é incumbida, lhe é dada, para ser entregue ao povo, como que nada mais é do que a vontade de Deus sendo referida ao povo que está escutando e deseja servir plena a vontade do Todo-Poderoso. Só que quando a gente chega no conteúdo histórico do livro do profeta Ezequiel, ele não é só o profeta do vale de ossos secos. Ele tem toda uma história de sua origem, desde quando ele foi levado em cativeiro, de lá da sua terra natal. E parece que eu vejo um salmista escrever o salmo de número 137. E no salmo de número 137, o salmista vai dizer: nos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, nos lembrando de Sião. Penduramos as nossas harpas nos salgueiros, e aqueles que nos pegaram, que nos aprisionaram e nos levaram cativo, são os mesmos que estão nos vendo na ruína, nos rios da Babilônia, pendurando as nossas harpas no salgueiro. São os mesmos que estão olhando para nós e dizendo: canta agora, prega agora, seja profeta agora, ora agora que eu quero ver, adora agora que eu quero ver você adorar. Esses são os mesmos que nos levaram cativo, que estão olhando a gente
numa funda a nossa dor e pendurando as nossas harpas no salgueiro, que representa a amargura daquilo que nós estamos vivendo. Eles estão olhando para a gente agora, parado, calado, quieto, e estão dizendo: canta, que eu quero ver você cantar. Prega, que eu quero ver você pregar. Adora, que eu quero ver você adorar. E alguém vai olhar e vai dizer: como que eu vou adorar a Deus lembrando da terra que eu estava? Ah, se eu me esquecer de ti, Sião. Mas isso é um cântico de alguém que tem saudade da casa. É alguém que tem saudade da sua terra, saudade de onde pisa. E no momento, no lugar que ele está, ele não encontra forças o suficiente, porque a dor veio. E os inimigos estão olhando os afoitos a todos eles e dizendo: agora que a dor veio, eu quero ver cantar. Agora que a dor veio, eu quero ver adorar. Prega agora que a dor veio, prega. Mas nós penduramos as nossas harpas. Ezequiel capítulo de número 1, ele vai dizer: eu estava sentado às margens do rio Quebar. Será esse um dos tais que é sentado às margens do rio Quebar, pendurou a harpa e disse: eu não prego mais, não profetizo mais, não canto mais, porque a dor veio, ela está ali, ela é evidente. Me levaram cativo, me tiravam da minha alegria, me tiraram o meu sorriso, tiraram a minha força de adorar. E esses, enquanto ele estava ali no capítulo número 1, ele está dizendo: eu estava junto dos exilados às margens do rio. Talvez sejam esses mesmos exilados que estão pendurando a harpa, porque se você se misturar na dor com quem pendura a harpa, tu pendura também. Porque se você se juntar com quem está pendurando, você vai deixar de pregar, você vai deixar de cantar, você vai deixar de adorar. Aí, o texto no capítulo 1 está dizendo: eu estava na margem do rio Quebar, junto dos exilados, só que aconteceu uma coisa diferente. Segura na mão de alguém, por gentileza, e diga: o diferente de Deus vai chegar para você. Ele estava ali na margem do rio Quebar, e ele diz: eu estava junto dos exilados. Como assim? Eu estava junto do quê? Junto de quem parou de cantar. Eu estava junto de quem parou de adorar. Eu estava junto de quem não queria mais. Eu estava do lado de quem pendurava a harpa. E o que aconteceu de diferente? Eu estava do lado deles, e abriram-se os céus. Abriram-se os céus. Abriram-se os céus. E eu tive visões de Deus. Sabe o que Deus está olhando para ele? Está dizendo: você vai olhar para quem está parando de adorar? Ou você vai prestar atenção na minha presença? Eu vou falar de novo. Você vai prestar atenção em quem não quer cantar mais, em quem não quer pregar mais, em quem no momento da dor desiste de tudo? Ou você vai olhar para cima, que é de lá onde vem o meu socorro? Eu estou sentindo vontade de adorar aqui. Será que tem alguém que veio adorar nessa? Remarácia. Está doendo, mas a presença de Deus vai se revelar no momento da dor. Está difícil, mas a presença de Deus vai se revelar no momento que você mais precisa. Tem luta, mas tem Deus. Tem lágrima, mas tem Deus. Está sofrendo, mas tem Deus. Abriram-se os céus. Quando você fecha os olhos para aquilo que é espiritual e você começa a enxergar só quem pendura a harpa, você esquece de ver que existe um céu aberto. Você esquece que há uma presença mais poderosa do que tudo. A mesma que abriu o mar vermelho, a mesma que trouxe coluna de fogo, a mesma que trouxe a nuvem para casa e repouso, o mesmo que andou sobre as águas, o que multiplica, o que restaura, o que pega de baixo e coloca para cima, o mesmo que cura leproso, o mesmo que faz cego enxergar, o mesmo que ressuscita morto, o mesmo que remove a pedra. E Ele está aqui nessa noite, está dizendo: está na hora de parar, de olhar para a dor e olhar que existe uma presença que é mais forte, é maior, mais poderosa, tem mais poder. Deus tem mais poder que o presidente da república. Deus tem mais poder que os magistrados. Deus tem mais poder que juízes. Deus tem mais poder. Ele tem mais poder. Ele tem mais poder. Ele tem mais poder. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita?
Reparai. Ele tem remácia. Ele tem poder, ele tem poder, ele tem poder. Tá ouvindo o teclado? Segura na mão do crente mais pentecostal que você encontrar, por gentileza. Eu queria que você olhasse para essa pessoa e dissesse assim: ninguém. Você tá ouvindo o teclado? Fica para trás. Não? Ninguém fica para trás. Tá, você tá me ouvindo agora, né? Tô. Junto dos Tô ouvindo exilados. bem baixo o teclado. Junto eu pedi pra ele aumentar ali. perto de quem pendura a harpa. E eu vou julgar quem pendurou? Não. Mas é nesse momento que o Tá céu da se horinha só abriu. aí? Fora? Eu não vim aqui para pregar mentira para você. Vai doer, vai. Vão te trair. Vão te ferir. Vão te magoar. Vai ter tudo isso, mas o melhor é que vai ter Deus. Tem dor, mas não tem ausência de paternidade espiritual. A gente sofre, mas não tem negação de paternidade espiritual. Agora imagina a válvula de escape. Para quem está sentado nas margens do rio Quebar, junto dos exilados e, quem sabe, chorando, pendurando suas harpas. E aí Deus está olhando para a cena totalmente deplorável, difícil de ver mesmo. E aí Deus está olhando para quem está pendurando a harpa, para quem está ali falando: eu vou mudar o contexto. Como? Tudo aquilo que a terra te faz sofrer, existe um céu que muda as dores. Isso aqui tá, não, me empolgou, seu glória a Deus me empolgou. Eu vou falar mais uma vez. O que me pega, o que fica comigo, não é o que eu estou passando aqui, não é as lutas que eu estou passando aqui, não são as lágrimas que são derramadas aqui. O que me pega bastante, o que me faz continuar caminhando, o que me faz ser persistente na adoração, é saber que no livro de Apocalipse Deus disse: lá não haverá. Vou falar de novo. O que me pega é saber que lá em Apocalipse Deus está dizendo: lá não haverá choro, nem dor, nem pranto, não. Deus está dizendo assim: se aí está sofrendo, se aí está te machucando, Deus está dizendo: você não acha que você está passando tempo demais com o ambiente terreno? Está na hora de entrar no ambiente espiritual, que o ambiente espiritual, ele cura tudo. Há um convite de Deus aqui nessa noite dizendo: está na hora de pegar o elevador e subir para o terceiro andar. Aqui tem crise, mas o céu não tem crise. O trono da terra perde, mas o trono de cima não perde. Embaixo tem lágrima, mas em cima tem rua de ouro e de... Você tá vendo O que Deus preparou pra gente é melhor daquilo que a gente está vivendo aqui nessa terra. Como é maravilhoso saber, como é maravilhoso entender que os desígnios de Deus, além de eu ser cheio do Espírito Santo, poder entrar aqui, poder me regozijar na graça, é saber que há um ambiente melhor do que esse, preparado para mim, preparado para minha alma. Eu imagino como eu queria estar no mesmo momento onde Jesus olhou para os seus discípulos e disse: eu vou para o Pai. Por um momento alguém está olhando para ele dizendo: Jesus, eu não queria que o Senhor fosse. Pedro toma a voz e diz: você não vai sofrer, ninguém vai te crucificar, ele já está amarrado. Aí eu imagino a dor de alguém que está convivendo com Jesus, perto de Jesus, sentindo Jesus, vendo o milagre de Jesus. Olha e diz: eu não vou ficar contigo, eu não vou ficar convosco por muito mais tempo, em pouco tempo eu irei para o Pai. Aquele ambiente começa a se transformar em ambiente de lágrima, mas de repente a boca de Jesus se abre e diz: mas não vos deixarei. Não vos deixarei órfão, eu enviarei um semelhante a mim, esse vai ficar convosco até a consumação dos séculos. Ato capítulo de números 2, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um vento veemente,
forte, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados, e foram vistas entre eles línguas repartidas como de fogo, de fogo, de fogo, de fogo. Só quem veio para receber a presença dele. E todos foram cheios. E todos foram cheios. É a paternidade de Jesus olhando para a terra e dizendo: está na hora. É a paternidade olhando para o culto dizendo: está na hora, está no momento. Eu estou deixando eles esperar por muito tempo. Gente, eu sonho com um avivamento genuíno na nossa nação. Eu leio livros de avivamento, meus olhos se enchem de lágrima. Porque imagina você poder ver de perto pessoas que não têm o ego inflado. Imagina você ver de perto pessoas que não têm a vaidade com aquilo que é monetário, com aquilo que é físico. Imagina ver de perto alguém que não está preocupado se o culto começa às 7, se termina às 9. Imagina ver um povo preocupado em bater de porta em porta e perguntar: tem doente aí? Tem doente? Imagina andar com gente que olha e diz assim: tem gente que tem uma pessoa que faz muito tempo que não vai no culto, vamos bater na porta dele. Ei, sozinho você não fica, vem comigo. Vou te o avivamento genuíno que o Brasil precisa está mais próximo do que nunca, e ele vai começar daqui de cima do altar e vai despertando a nave da igreja. Como é maravilhoso sentir essa presença dele. Como é maravilhoso sentir essa graça, sentir essa glória divina que inunda o nosso ser, que tira o nosso ego, que tira todo o meu eu. Porque a presença de Deus, ela não se importa com patente de ninguém. Isso é o que mostra no livro de Isaías capítulo 6. Por mais que ele tinha acesso ao trono do rei, quando o rei Uzias morre, Deus fala: vamos aqui para o terceiro andar, que aqui no terceiro andar as coisas é diferente. Isaías chega lá, pensa que ele tinha sala VIP? Não tinha sala VIP. Pensa que ele olhou para Deus e disse assim: você é o cara? Ele não fez isso. De repente eu vejo Isaías olhando e diz: ai de mim, ai de mim. Porque presença que não revela o quão deteriorado é o nosso ser não é presença, é emocionalismo. A presença revela o quão falho, o quão pecador, o quão miserável, o quão somos nós. E aí de repente a presença de Deus nos abraça, a presença de Deus nos dá a graça, a presença de Deus nos abraça. Ela está aqui nessa noite dizendo: eu não sei o que você tem enfrentado por esses dias, mas eu sei que tem uma presença que é maior do que essa dor, é maior do que esse problema. Se está doendo demais, significa que é presença de menos. Está na hora de levantar a mão, levantar a voz e dizer: eis-me aqui. Porque se tem excesso de tristeza, tem falta de presença de Deus. E nessa noite você não vai sair triste daqui, você não vai sair desanimado daqui, você não vai sair abatido daqui. Deus vai renovar a tua esperança aqui nessa noite, porque Ele está dizendo: eu que estou contigo e não te deixarei. Quando passares pelas águas, ela não te afoga, e nos fogos Ele não te queima. É a presença dEle, é a presença dEle, é a presença dEle, a presença dEle. Deixa eu começar a pregar aqui, peraí. Servir a Deus é ter consciência que ninguém pode ficar para trás. Ezequiel capítulo de número 1, a presença de Deus se revela a ele no ambiente da dor, no ambiente do problema, no ambiente da dificuldade. Para nós é diferente, não é? Do que para quem está lá fora. Quem está lá fora sofre e não tem ninguém, mas a gente sofre aqui dentro, perde amigo, perde pessoas, perde familiares, mas não perde a presença. E aí Ezequiel do capítulo de número 1, há alguns protocolos, algumas características que são usadas para Deus levantar o ministério dele. No primeiro capítulo, revelação, ou seja, Deus se revela a Ezequiel. Capítulo de número 2,
escute isso que é importante. O capítulo de número 1, quando você o discorre, você descobre que a graça derruba Ezequiel. E no capítulo de número 2, ouve-se uma voz dizendo: filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei. Agora sabe o que é interessante? Deus disse assim: primeiro posição, depois a gente conversa. Ou seja, o que Deus está requerendo dele aqui agora é posicionamento. Primeiro, olha só o que Deus vai fazer para poder levantar o ministério desse rapaz. No primeiro, Deus se revela ao homem. No segundo, Deus levanta Ezequiel. E agora que vem, porque quando Ezequiel está caído no chão, e a palavra de Deus é: ei, filho do homem, põe-te em pé, e depois eu falarei contigo. Sabe o que acontece? Ezequiel não fica de pé. Não. E aí o texto vem depois, trazendo um ar de mistério, e diz assim: e ainda ele, estando falando comigo, veio sobre mim. Quem veio? O Espírito, e me colocou de pé. Há situações que Deus não vai permitir você se levantar depois de uma queda. Por quê? Porque quando o homem levanta pela força do seu próprio braço, depois de muito tempo ele vai lá e vai dizer assim: eu me levantei porque eu sou bom, eu me levantei porque eu tenho condições, eu me levantei porque eu sou influente, eu me levantei porque eu sou importante. E aí Deus deixa ele encontrar-se na miséria que ele é, sem condição de levantar. Aí vem o sopro do Espírito Santo. Para quê? Para revelar para o homem que quem faz é ele, que quem pode é ele, que quem tem é ele, que quem levanta é ele, que quem exalta é ele, que quem restaura é ele, que quem cura é ele, que quem transforma é ele, que quem batiza é ele, que quem derrama graça é ele, que quem não deixa você parar é ele. Você não desistiu porque você é bom, você não foi para trás porque você é legal, você só não desistiu porque o Espírito Santo não te deixou desistir. Quantas vezes você olhou para trás e disse: eu vou parar, não prego, não canto, não vou para o culto, e Deus está dizendo: você não vai parar porque eu não vou deixar. A gente só não parou por causa dele. A gente só não desistiu porque ele não deixa a gente desistir. Quantas vezes eu orei para Deus e falei: Deus, assim esquece. Para, Deus, não quero mais. Deixa eu desistir. Mas nem para desistir nós presta, nem para voltar para trás nós presta, porque Deus não deixa. Deus não vai deixar você desistir, não. Deus não vai deixar você voltar para onde você veio. Deus não vai deixar você parar, não vai. Deus não vai deixar. E estando ele falando comigo, veio sobre mim um Espírito e me pôs de pé. Vamos aqui. Primeiro, Deus se apresenta e se revela ao homem. Capítulo 2, Deus levanta. E no capítulo 3, Deus faz viver experiência. Se engana quem acha que Ezequiel viveu só o vale do capítulo de número 37. Capítulo de número 3, você o discorre e você vai descobrir que um dia, certo dia, Deus aparece a Ezequiel e diz: Ezequiel, vamos comigo ali. Ezequiel não pergunta o lugar. E a palavra de Deus: Ezequiel, nós vamos ao vale. Capítulo 3. E de repente, vamos lá, capítulo 3, Deus convidou Ezequiel. Deus não pegou ele pela mão por força e diz: vem! Não. No capítulo 3, quando ele vai viver uma experiência com Deus, Deus o chama. Deus: Ezequiel, vamos ali comigo viver experiência com Deus. E Ezequiel vai. Sabe como que é, né, aquele negócio? Primeiro amor, a primeira chama, a gente tá doido para ser cheinho. E aí no capítulo 3, quando Deus fala assim: vamos, ele: opa, quero nem saber para onde o Senhor vai, eu vou. E aí quando ele chega no vale, ele descobre algumas características do vale. Primeiro, no vale tem dor. Isso é palavra que Ezequiel disse depois. E quando ele chega lá e ele vive aquilo que Deus fez ele viver, ele fala: nossa, dói, né? Viver vale machuca, viver vale maltrata, viver vale não é bom não, viver vale não é não. Só que ele descobre no final do vale, o que tem de bom no vale? A presença de Deus. Mas o vale é traumático. Alguém já viveu vale aqui? Já viveu? Eu vou fazer uma pergunta: você viveria vale de novo? Nada, sai fora.
Ninguém em sã consciência que já viveu um vale quer viver de novo. Ele sai de lá traumatizado, dizendo: para cá eu não volto nunca mais. Esqueça, não. Sai fora, viver valeu, não. Mas o primeiro amor, ele deixa você tão cego de amor por Deus, que você enfrenta o que tiver para enfrentar, vive o que tiver para viver, passa o que tiver para passar. O importante é que no final tem graça. Agora você concorda comigo? Concorda? Que quando Ezequiel vive esse vale, ele não é obrigado a viver, porque Deus não vai te obrigar a viver experiência com ele. Capítulo 1, Deus se manifesta e se revela. Capítulo 2, Deus levanta. E capítulo 3, experiência com Deus. E nem sempre experiências são confortáveis. Nem sempre experiências são bem vistas aos olhos, chamando nossa atenção. E aí depois que ele vive, ele sai de lá traumatizado. Normal? Quem é que viveria um vale pela segunda vez, né? Quem é que tem vontade de sofrer, de chorar? E aí de repente a gente passa do capítulo 3 ao capítulo de número 37. Eu começo a pregar agora. E quando a gente chega no capítulo de número 37, o texto que começa primeiro é: e veio sobre mim a mão. 37, outro vale. Veio sobre mim e me pegou. No capítulo 3, Ezequiel, vamos ali comigo? Vamos. Agora é o capítulo, olha a diferença. Capítulo 37, veio sobre mim a mão e me lê ao meio de um que estava cheio de ossos. Observa que a segunda vez que Ezequiel vai viver essa experiência, Deus não convida. Deus simplesmente o toma, o leva e o faz viver. Não há aviso prévio. Você quer viver, Ezequiel? Não, não teve. Deus simplesmente foi lá, tomou pela mão, pegou e o levou para viver. E agora vamos aqui em algumas características, semelhanças e diferenças dos dois vales que Ezequiel vive. Primeiro vale é dele, para ele. Como assim, pregador? O primeiro vale que Ezequiel vive não é para alguém, é para ele. Simples. Por que é para ele? Porque só tem ele e Deus. O segundo vale que Ezequiel vive, o negócio é tão complicado, pastor, que o segundo vale que Ezequiel vai viver não é nem dele, é de outra pessoa. E aí ele chega, Deus o pega, o leva e o faz andar sobre o vale. E aí ele pergunta: o que é que você vê, Ezequiel? Vejo ossos sequíssimos, pois viste bem. Agora imagina, esse capítulo de número 37, nós não estamos falando de alguém que não viveu experiência com Deus. Você concorda comigo que do capítulo 3 ao capítulo 37 tem muita história que ele viveu com Deus ali? Tem ou não tem? Só que o capítulo 3 é o começo de uma história. Capítulo de número 37 é alguém acostumado a viver história com Deus. Pegou? Vou falar. Sabe o que Deus está dizendo aqui para mim, para vocês? Eu vou perguntar: você está preparado? Segura na mão de alguém do mais pentecostal, por favor, e diga para essa pessoa: está preparado? Agora pergunta para ele: por quê? Agora responde, diga: Deus vai te fazer subir de nível. Você acredita nisso? Está preparado para viver o que você nunca viveu? Está preparado para receber o que nunca recebeu? Está preparado para passar o que você nunca passou? Está preparado para Deus te entregar o que Ele nunca te entregou? Então se prepara, porque vai vir coisa boa, vai vir problema, mas vai... Quem acredita vai mudar o nível. Deus vai levantar o nível. Não é que a dificuldade aumentou, é que o nível da atmosfera subiu.
Não é que o problema veio mais forte, é que o nível da tua força aumentou. Não é, não. Deus está olhando para você e está dizendo: agora eu sei que tu é forte. Agora eu sei que tu aguenta. Quanto mais bate, mais azeite. Quanto mais bate, mais unção. Quanto mais bate, mais presença. Quanto mais bate, mais graça. Quanto mais bate, mais poder. Quanto mais bate, mais renovo. Quanto mais bate, mais cheio. Segura na mão de alguém com todo o respeito do mundo e diga para essa pessoa: não é porque está doendo mais. Não é isso. Diga: não é porque está doendo mais, é que Deus está elevando o seu nível a um nível maior te esperando, irmão. Há coisas maiores te esperando, para coisas maiores, dores maiores, problemas maiores. Deus vai elevar o nível. Ai, que graça. E veio sobre mim a mão do Senhor, me pegou e me levou no meio de um vale que estava cheio de ossos sequíssimos. E sabe o que é interessante? Quando ele vê que é ossos sequíssimos, o que ele está vendo é uma paisagem totalmente ruim, pastor Rony. O que ele está vendo é um cenário de morte. O que ele está enxergando é um cenário totalmente inapropriado para a vida. Mas que Deus é esse que vai enxergar uma cena inapropriada para a vida e vai deixar como está? Mas para mudar a situação de um cenário que está inapropriado para a vida, ele precisa levar alguém para lá. Porque existem dois tipos de vale que uma pessoa passa. O primeiro vale é o vale da experiência, e o segundo é o vale da mudança. É o vale da elevação de nível. É o vale da reconciliação com o Pai. Vou te explicar o porquê. O primeiro vale é a experiência, sim ou não? Sim ou não? Experiência. Só que agora o segundo vale é alguém experiente, sim ou não? É alguém que conhece o Senhor. É alguém que está acostumado com Ele. Por que que Deus não convida? Porque Deus sabe que se convidar Ele não ia. Então Ele fala: eu vou pegar. Peguei, levei. E o que Deus fez? Te fiz andar. Por quê? Porque se você ficar no mesmo cenário, vivendo o que o mesmo cenário está vivendo, você fica igual a ele. Deus não te chamou para viver o que você está vivendo. Deus te chamou para mudar aquilo que você vê. Ou seja, o ambiente que você está não pode influenciar aquilo que você é. Mas quando você pisa nesse ambiente, quem você é precisa mudar o lugar. Então quando Deus leva Ezequiel para lá, Deus está dizendo assim: por que virou osso? É Deus que fez virar? Foi Deus que olhou para as carnes, para o exército de pé e disse: não, de pé eu não gosto, não, cai de novo, quero tudo osso. Foi Deus? Não. O problema é que vira osso seco quem quer virar. Eu vou falar de novo para você entender. Vira osso seco quem quiser virar. Como é que vira osso seco? Não ouvindo a palavra do... Porque quem não dá ouvido à voz de Deus vira osso seco também. Está cheio de osso seco e o vale é esse, simples. Está cheio de osso seco. O que o osso seco faz? Reclama, olha e diz: não gostei da cortina, não gostei da liderança, não gostei da regente não. Osso seco. Diga assim comigo: ninguém fica para trás. E aí o que Deus faz? Deus pega um homem que não é para estar no lugar que Deus vai colocar, para mudar o lugar que ele precisa que seja mudado. Ou seja, Ezequiel era para estar nesse vale? Não, por quê? Porque o vale não é dele. E por que é que Deus pegou ele à força, pastor Rony, e levou para o vale? Porque se Deus convida ele para um vale que não é dele, ele ia. A gente não vai nem para o vale que é nosso. Imagina se Deus falasse: tem alguém passando por vale, eu vou te levar para lá. Vou nada, não vou. Deixa morrer, deixa continuar osso. Quem mandou desistir? Quem mandou olhar para trás? Quem mandou querer parar de pregar? Quem mandou parar de cultuar? Vou abrir mão. Igreja não é isso.
Igreja é ser o que Ezequiel é. O que Deus fez? Pegou ele do lugar confortável que ele estava e levou para o lugar onde ele precisava que coisas precisassem ser mudadas. Ou seja, às vezes Deus vai fazer você viver coisas dolorosas que nem são tuas, para que Deus restaure a vida de alguém. Ser cristão não é pensar em si, é pensar em alguém. Amar a Deus não é você escapar daquilo que os outros. Não, amar os outros é você viver o que o outro vive e dizer: pega essa cruz comigo que eu vou carregar. Essa dificuldade é sua, mas é minha também. Eu vou viver esse vale, mas hoje está difícil demais. Se naquela época já era difícil, Deus teve que pegar a força e levar, quem dirá hoje? Ninguém vive o vale de ninguém por vontade própria. E aí Deus tirou de um lugar confortável, colocou num lugar de dor, para que o lugar de dor seja totalmente mudado por aquele que Deus fez subir o nível. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga assim: Deus vai subir teu nível, mas se prepara para os ambientes que Deus vai fazer você pisar. Porque quando a gente fala de subir de nível, todo mundo quer, mas viver aquilo que quem subiu de nível vive, ninguém quer viver. E está lá Ezequiel, andando ao redor deles. E como é? Muito numeroso. Aonde? Na superfície, na face do vale. E como eles estão? Sequíssimos. E aí vem aquilo que me deixa aperreado. Deus vai olhar para Ezequiel e vai dizer assim: Pastor Vaguinho, Deus vai olhar para um homem criado do pó da terra e vai dizer: Ezequiel, acaso poderão reviver esses ossos? Aí eu fiquei olhando para Deus e falei assim: Deus, qual foi o motivo que o Senhor olhou para o homem que o Senhor fez, para um homem que não conhecia a situação que o Senhor fez conhecer? Qual é o motivo do Senhor ter olhado para ele e perguntado se alguma coisa podia mudar? Será que a ótica dele é diferente da ótica de Deus? Aí eu perguntei para o Senhor, falei: Deus, por que existe essa pergunta no texto? Por que o Senhor olhou para ele e disse: poderão reviver? Simples. E aí Deus falou comigo de uma forma muito poderosa. Porque a questão que Deus está tratando com o povo ali não depende só da mão de Deus. Depende daquele que está ouvindo. Depende daquele que está vivendo. Depende daquele que está passando pelo vale. Às vezes a gente coloca toda a culpa em Deus, toda a responsabilidade em Deus. E o maior problema humano é que a gente coloca nossas responsabilidades nas mãos do Pai. Algum problema, gente? Vamos lá, responsabilidade de Deus. Não, responsabilidade de Deus. Sendo que tem coisas, na maior parte das vezes, onde a responsabilidade é. Aí Deus está olhando para ele. Sabe por que eu estou perguntando no texto se tem poder ou se por acaso viverão? Simples. Porque o poder de reviver, o poder de restaurar, o poder do avivamento não depende só da parte de cima, depende também da parte de baixo. Enquanto a gente esperar um avivamento e dependendo de alguma coisa que só caia do céu, a gente não vai viver coisas extraordinárias. Mas a partir do momento que a gente fala: eu tenho dedo nisso, eu preciso, e a gente se alinhar aquilo que é na terra com o céu, coisas poderosas acontecerão no nosso meio. E aí vamos lá. O que está acontecendo no texto? Ezequiel recebe a pergunta de Deus, sim ou não? Só que a responsabilidade de mudança não está na mão de Deus, está na mão do homem. Por isso que Deus pergunta: por acaso viverão? E aí a responsabilidade que está, olha o que acontece. A responsabilidade que está na mão do homem, o que ele faz? Devolve para Deus. Como assim? Aí, vamos lá. Ezequiel, por acaso viverão esses ossos? Senhor, tu. Olha a responsabilidade do homem sendo deixada de lado e a responsabilidade de ser colocada totalmente em Deus. Ele está dizendo: só o Senhor sabe de todas as coisas. Só que Deus é poderoso demais, sim ou não?
Ele jamais vai deixar que uma coisa que é responsabilidade nossa seja interferida por aquilo que é de cima. Vamos lá. Ezequiel devolve a responsabilidade para cima. E o que Deus faz com a responsabilidade que Ezequiel entrega? Pastor Rony, simples. Ele devolve para o homem de novo. Como? Tudo bem, Ezequiel, se eu sei. Então vai e diz a esses ossos. Olha só, olha quando o céu e quem está na terra se alinham, o que acontece? E diz a esses ossos: ouve a palavra do... Quem prega sou eu, mas quem faz é ele. Quem canta sou eu, mas quem transforma é ele. Quem ora sou eu, mas a obra está na palma das mãos. Então vai e profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar em vós o quê? O Espírito